Olá pessoal, boa noite. Motivo de grande alegria poder estar chegando até vocês para mais uma vez nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Eu estou certo que Deus tem grandes coisas para realizar em nosso meio, nesta oportunidade que Ele nos concedeu de juntos estarmos buscando a presença dEle. Tenho certeza que Deus já está começando a entrar na sua casa, no seu lar nesta hora, e grandes obras Ele vai fazer na sua vida no decorrer desta live. Que Deus abençoe grandemente. Enquanto o nosso pessoal vai se achegando na live aí, nós vamos estar trazendo um pequeno louvor. De cruz se erigir, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu a glória dos céus, do Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, vem com Ele no lar, uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Graças a Deus! Como é maravilhoso mais uma vez nós estarmos juntos buscando a presença do nosso Deus nesse instante. Que bom que você está conosco nesta noite. Eu sou extremamente grato por todos os irmãos
que tem nos acompanhado aí ao longo das nossas lives, e eu tenho recebido muitos testemunhos, pessoas comentando, né? Me encontro na rua e começam a comentar de como as lives têm abençoado, né, a vida das pessoas, e a gente fica contente, porque a gente sabe que é Deus que faz todas as coisas, né? E isso é um motivo de grande alegria para nós. Então, meu amado irmão, você é livre para estar compartilhando essa live com seus amigos, com quem você desejar. Sinta-se à vontade para deixar aí os seus comentários, né? Quando você deixa o seu comentário, aparece seu nomezinho, então a gente sabe quem é que está conosco e quem é que está nos acompanhando. Que Deus abençoe, então, poderosamente a sua vida. O tema desta noite é a segunda chance. A segunda chance. Nós vamos meditar hoje, então, no Evangelho de João, no capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo de número 11. Então, você que gosta de acompanhar, às vezes, com a sua Bíblia em casa, né? Eu vou estar lendo aqui também, e sinta-se à vontade para acompanhar o que está escrito ali nas Escrituras. Então, a segunda chance. Quantas pessoas já receberam uma segunda chance nessa vida? Quantas pessoas gostariam de receber uma segunda chance? Quantas pessoas, se pudessem voltar alguns anos na sua vida, teria feito tudo de uma forma diferente? Quantas pessoas às vezes pensam, poxa, mas se eu tivesse recebido uma segunda chance, talvez eu não estaria nessa situação. E eu quero trazer aqui uma palavra nesta noite justamente sobre uma pessoa que recebeu uma segunda chance, e recebeu uma segunda chance, né, de Jesus. Então vamos estar meditando aqui um pouquinho na palavra do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que essa pessoa que recebeu essa grande chance de Jesus, ela tinha cometido um grande erro. Todos nós cometemos erros na vida e muitas vezes nós precisamos de uma segunda chance. Porém, essa pessoa aqui, ela cometeu um grande erro. Vamos ver o que nos diz ali a palavra de Deus em Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 5, diz assim as Escrituras. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Até aqui. Então Jesus, neste momento, ele começa a passagem aqui dizendo que Jesus tinha passado a noite inteira orando no Monte das Oliveiras, era um costume de Jesus ele se retirar para orar, e quando ele desceu daquele monte, ele foi ali para ensinar ali no templo, e diz que Jesus estava ali ensinando o povo, de repente vem os mestres da lei naquele alvoroço, trazendo uma mulher à força, e pegam aquela mulher e lançam perante Jesus. E aqueles mestres da lei já vinham com a lei em mão para Jesus, né? E eles conhecendo que Jesus era uma pessoa que nunca tinha feito mal para ninguém, que nunca tinha feito nada para prejudicar as pessoas, e os mestres da lei tinham uma grande inveja de Jesus, eles disseram, agora nós vamos pegar Jesus. Quero ver o que ele vai dizer, porque está escrito na lei de Moisés que as pessoas que forem pegas em adultério devem ser apedrejadas. E Jesus então estava ali, ele estava ali para ensinar, mas de repente ele se colocou se encontrou naquela situação tão delicada. E aí tu imagina só a situação desta mulher que estava ali, já basicamente presa pelos mestres da lei, lançada ali diante de Jesus. Ela sabia muito bem o que deveria acontecer com ela, porque era um costume da lei, aquelas pessoas que fossem pegas em adultério eram apedrejadas. Então, de acordo com a lei de Moisés, aquela mulher sabia que ela iria morrer naquele dia, que ela iria ser apedrejada até a morte. Os mestres da lei, por vezes, eles estavam ali acusando, condenando-a
e doida para apedrejar aquela mulher, porque aquela mulher ela tinha realmente cometido um grande erro. E para ela, talvez, eu não sei o que ela pensou naquele momento, mas certamente ela pensou que seria o fim da vida dela naquele instante. Não ia mais ter saída porque ela tinha cometido um erro que era indesculpável. E aquele erro indesculpável naquela época por aqueles religiosos, certamente aqueles religiosos iriam apedrejar ela até a morte. Mas aí que entra a terceira pessoa. Tinha os mestres da lei, tinha essa mulher, mas tinha Jesus que estava ali. Jesus é aquele que nunca fez mal para ninguém. Jesus é aquele que nunca tinha apedrejado ninguém, nunca bateu em ninguém, não era essa a intenção, com exceção uma vez que ele foi lá no templo e desceu o chicote nos caras, né? Mas isso é um outro assunto para outra história. Mas então, aqui nesse instante, Jesus estava ali para ensinar, mas de repente eles colocam aquela situação para Jesus julgar, né? E aí eles disseram: o Senhor, o que diz? O que Jesus diz acerca disso? Muitas vezes na nossa vida nós cometemos erros e as pessoas nos acusam, elas vão muitas vezes apontar o dedo, vão querer acalcar nas nossas feridas, né? Que não sejam erros tão graves como esse que essa mulher cometeu, mas erros que muitas vezes cometemos, porque não somos perfeitos, muitas vezes vamos ser julgados, até mesmo condenados pelas pessoas. Mas essa mulher estava ali agora aos pés de Jesus. E Jesus é o justo juiz. Ele é aquele que realmente nos entende, ele é aquele que tem todo o poder para nos dar uma segunda chance. E então vamos ver agora aqui, o grande erro dessa mulher foi cair em adultério. E qual tem sido os erros que nós temos cometido? Muitas vezes nós temos que se perguntar, como é fácil nós vermos o erro das pessoas, muitas vezes próximas de nós, ver o erro do próximo, mas existe um momento que nós precisamos ver quais os erros que nós temos cometido. E quando nós compreendemos que temos cometido alguns erros, aí nós temos a esperança de nós mudarmos de vida, pararmos de praticar aqueles erros. Por isso, muitas vezes na nossa vida é necessário nós recebermos um choque de realidade. E é justamente sobre esse choque de realidade que eu quero falar aqui nesse segundo ponto. Se o primeiro foi o grande erro, agora eu quero falar sobre o choque de realidade que muitas vezes as pessoas precisam ter na vida. Olha só o que diz agora João capítulo 8, agora do versículo 6 ao 9, que diz assim: eles estavam usando essas perguntas como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé, diante dele. Então, nesta segunda situação aqui, houve agora um choque de realidade no meio daquele povo. De início, aquele povo julgou e condenou aquela mulher, sem ele nem beira, eles chegaram já e já foram querendo apedrejá-la. Mas agora, Jesus dá um choque de realidade nesse povo, dizendo, né, Jesus diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher nesta hora, certamente ela já estava de cabeça baixa, pensando que ia ser o fim dela, porque ela estava diante das pessoas que se julgavam, entre aspas, as pessoas mais corretas, mais santas, que eram os mestres da lei. E então Jesus chega e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Certamente aquela mulher pensou: agora eu vou ser apedrejada, agora chegou o meu fim. E Jesus, com aquelas poucas palavras, ele simplesmente deu um choque de realidade na vida daquelas pessoas que estavam preparadas para fazer o mal contra aquela pessoa que tinha cometido um erro, que tinha cometido um delito, que tinha caído, infelizmente, em adultério. Mas quando Jesus dá aquele choque de realidade naquele povo, diz que primeiro os mais velhos
os mais velhos. Jesus disse: aqueles que não têm pecado, atire a primeira pedra. Diz que os mais velhos foram se retirando, um por um, e depois todo o restante do povo foi se retirando, de sorte que chegou um momento em que ficou apenas Jesus ali e aquela mulher que estava ali jogada ao chão. E então aqui a gente percebe que no fundo, por mais que as pessoas pensam que são pessoas de Deus, que são pessoas certas, que são pessoas honestas, por mais que as pessoas pensem que são tão boas assim, a grande realidade é que a gente precisa muitas vezes ter esse choque de realidade e compreender que erros, falhas, pecados, muitas vezes nós cometemos. E aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém ficou ali para tirar uma pedra sequer naquela mulher, porque todos tinham, que nem a gente costuma dizer aqui, o rabo preso, tinham aquela situação delicada, sabiam que perante os homens podiam até fingir que eram pessoas do mais alto nível de santidade, mas perante Deus, todos nós somos pecadores, todos nós somos passivos de erros, de falhas, e nós cometemos muitas vezes algumas falhas e nós não temos direito de condenar. Como é que uma pessoa condenada vai pegar e condenar outra pessoa? Se os nossos erros, nossas falhas muitas vezes nos condenam, como que eu vou ter coragem de pegar uma pedra para atirar e condenar outra pessoa? Por isso, nesta situação, diz que os mestres da lei se retiraram, as pessoas que estavam ali alvoroçando aquele povo que estava agitado, diz que se retiraram, cada um ficou cabisbaixo, envergonhado, e ali saíram, foram embora e deixaram apenas Jesus e aquela mulher em frente a eles. O povo muitas vezes pode tentar te condenar. Muitas vezes eles vão nos acusar, eles vão olhar para as nossas falhas, nossos erros, mas as pessoas que começam a olhar apenas para a falha e para os erros do próximo, muitas vezes é porque ele está cego acerca dos seus erros, acerca das suas falhas. Por isso é tão importante nós compreendermos que nós somos pessoas falhas, que nós erramos e que nós não temos direito nenhum de condenar a outra pessoa pelos erros que elas cometeram, porque nós também cometemos erros, mesmo que sejam erros leves, mesmo que sejam erros muitas vezes do cotidiano, mas somos pessoas que erram. E como nós vamos então com tanta força apontar o erro dos outros? Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Se nós nunca pecamos, poderíamos atirar uma pedra. Mas como a gente viu no texto, eram pessoas do mais alto nível de graduação daquela época, dos doutores, dos mestres da lei, nenhum teve coragem de atirar uma única pedra, porque no fundo, eles tomaram um choque de realidade e viram que todos falham. Talvez você ficou triste com a pessoa que falhou com você, cometeu um grande erro, e você nunca mais falou com essa pessoa. Se essa pessoa vier pela calçada, você atravessa para o outro lado da rua para não cruzar com ela. Mas quem somos nós para não perdoarmos? Quem somos nós para atirarmos a primeira pedra? Quem somos nós para sairmos julgando as pessoas, sem muitas vezes entender a situação, sem sequer olhar para nós mesmos e ver que nós não temos o direito de sair julgando e condenando a ninguém? Porque Deus é o justo juiz. Nós devemos cuidar de nós mesmos para não estarmos caindo em erros, em falhas e não atrair condenação para a nossa própria vida. Mas perceba que esta mulher agora ela estava em estado de choque aos pés de Jesus. Ela esperava que ali ia ser o fim dela. Ela esperava que ali ia ser a morte dela. Porque ela realmente sabia que ela merecia aquela condenação, porque ela de fato tinha cometido adultério. E ela sabia muito bem que a lei daquela época condenava o adultério e era uma condenação de morte na base da pedrada. Mas neste momento, diz que as pessoas saíram,
Quem sabe aqueles que pegaram a pedra na mão foram largando a pedra no chão e saindo de fininho para ninguém perceber. E de repente aquela mulher, sem entender, começa a ouvir um silêncio que toma conta daquele ambiente. Aquela mulher que dizia, eu não tenho mais jeito, agora chegou o meu fim. Mas naquele momento aquela mulher fica ouvindo um silêncio, talvez o silêncio mais ensurdecedor da vida dela. Mas, de repente, vamos ver o que nos diz agora o texto, né? Segunda parte aqui do texto. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Ali. De repente, Jesus vem e dá uma segunda chance para aquela mulher. João capítulo 8, versículo 10 a 11, que diz assim: Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Que palavra maravilhosa que Jesus liberou sobre a vida desta mulher. Primeiramente, Jesus não estendeu a mão para pegar uma pedra, porque nós temos o conhecimento que Jesus era a pessoa mais reta, mais íntegra, a pessoa mais capacitada para atirar a primeira pedra naquele momento, porque ele é uma pessoa santa, uma pessoa pura. Mas em vez de ele pegar e estender a mão para tirar a primeira pedra, ele disse, vocês tudo que estão assistindo, se alguém pode, atira a primeira pedra. Diz que aquelas pessoas não atiraram. Então Jesus olha para aquela mulher e pergunta, onde estão? Onde estão teus acusadores? Onde estão aqueles que te condenaram? Acaso alguém te condenou? Acaso alguém pôde jogar a primeira pedra? E aquela mulher olha para Jesus e diz, nenhum, Senhor. Nenhum pôde me condenar. Nenhum atirou a primeira pedra. Então Jesus, ele dá uma nova chance para aquela mulher. Jesus estende a mão para aquela mulher e diz, levanta, vai, eu também não te condeno. Eu também não vou te condenar, eu também não vou te apedrejar pelos teus erros. Apenas vá e não cometas mais esse pecado. Vá e abandone o pecado. Isso foi a mensagem que Jesus deu para aquela mulher. Jesus, ele tinha uma situação tão complicada para resolver. Você já parou para pensar nisso? Ele tinha um povo inteiro fazendo pressão para ver Jesus condenar aquela mulher. Tinha um bando de religiosos que se achavam os santarrãos da época, acusando aquela mulher. Tinha uma mulher ali aos pés de Jesus que realmente tinha cometido um erro, mas Jesus, com a sábia palavra dele, ele começa a escrever na areia, ele começa a escrever no chão, e a multidão fica em silêncio, e ele faz um risco no chão e diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém ali pôde atirar aquela primeira pedra, todos tiveram que ir embora cabisbaixos, e aquela mulher ficou ali aos pés de Jesus, e Jesus diz para ela, eu também não te condeno, levanta e vá e abandone o seu pecado, abandone a sua vida de pecado. Olha só que chance maravilhosa esta mulher ganhou ali naquele momento. Era para ser o fim dela, era para ela ter morrido ali por causa do pecado tão grande que ela tinha cometido, mas Jesus, em vez de a condená-la, a perdoou. A perdoou. Mas ele tão somente ele chegou para ela e disse, vá embora e abandone o teu pecado. Abandone a vida de erro, abandone a vida de engano. E Jesus até hoje ele ainda está olhando para nós e nos dando novas chances. Nova chance de recomeçar, nova chance de reescrevermos a nossa história, nova chance de projetarmos o nosso amanhã de uma forma correta, de uma forma íntegra, de uma forma que realmente vale a pena nós vivermos. Então, meus amados irmãos, a segunda chance que Deus nos dá é para nós vivermos melhor, vivermos da forma correta.
Nós não podemos viver condenando as pessoas. Quantas pessoas vivem condenando o próximo? Às vezes você vê um filho que condena um pai, você vê um pai que condena um filho, você vê um irmão que condena o irmão, você vê o vizinho que condena o vizinho, você vê um amigo que toca pedra no outro amigo. Mas não foi nada disso que Jesus nos ensinou. Se nós estamos fazendo essas coisas, está errado, temos que parar agora, temos que abandonar este negócio. Mas antes nós devemos se espelhar em Jesus. Se ele não condenou, nós também não podemos condenar. Se ele perdoou, nós também precisamos perdoar. Se ele reconciliou aquela mulher naquela situação tão delicada, dizendo: filha, levanta e anda, vá embora e abandone a sua vida de pecado. Por que nós não vamos ter a integridade, posso dizer assim, de perdoar? De dar uma segunda chance para uma pessoa que às vezes cometeu algo contra nós, que talvez nos magoou, nos entristeceu, nos machucou. Mas por que não dar uma segunda chance? Por que não liberar o perdão sobre a vida desta pessoa? E por que não também, se nós erramos, nós pedirmos perdão? É algo tão simples, nós pegar e pedir perdão, pedir desculpa. Aliás, você lembra quando que foi a última vez que você disse a palavra desculpa? Me desculpe? Você já pediu desculpa para alguém? Então, meus amados irmãos, perceba que a palavra de Jesus não é para condenar ninguém, mas é para salvar, é para perdoar, é para libertar, é para dar uma nova chance para nos levantarmos, para nós levantarmos a cabeça e podermos seguir adiante. O objetivo de Jesus, o alvo de Jesus para nossas vidas é nos dar uma segunda chance, deixarmos a velha vida de engano para trás e olharmos para frente, para uma vida cheia de fé e esperança, juntos de Deus. Se essa mulher não tivesse sido levada perante Jesus, ela teria sido apedrejada e teria morrido naquele dia. Mas como os mestres da lei quiseram fazer uma sacanagem com Jesus, entregar aquela mulher para Jesus para ver o que ele faria, aquela mulher acabou sendo liberta, aquela mulher acabou sendo ali perdoada, e o povo, cada vez que olhava para aquela mulher, se lembrava dos próprios pecados que tinham cometido. Porque a vida daquela mulher dali para frente, por onde ela andava, as pessoas que sabiam da história olhavam para ela e diziam: todos nós pecamos. Ninguém pode condená-la porque todos erram. Então pare de condenar aquela pessoa que às vezes falhou com você, meu irmão. Para com esse negócio. Isso não está certo, não é a vontade de Jesus para as nossas vidas. Perceba que o grande erro, todos cometem erro. Errar, todos erram. Choque de realidade, poucos têm a capacidade de enxergar a realidade das coisas. Muitos querem apenas olhar para o erro dos outros e não conseguem olhar para a sua própria vida, para o seu próprio interior, para as suas próprias falhas. Mas quando Jesus vem com uma palavra dessa e nos dá um choque de realidade, nós percebemos que nós não somos tão bons assim e nós não podemos sair por aí julgando e condenando à torta e à direita, mas antes nós temos que compreender que somos falhos. Por isso, poucos enxergam a realidade. E para nós concluirmos a segunda chance, muitos recebem a segunda chance de Jesus. Muitos são os que recebem uma segunda chance de Jesus, mas poucos os que verdadeiramente aproveitam esta segunda chance que Jesus nos concede. Quantas pessoas que nós conhecemos que já estiveram à beira da morte, já estiveram no leito de morte, lá na UTI, os médicos já tinham desenganado, mas de repente algo surpreendente acontece, aquela pessoa que era para morrer, estava marcado para morrer, de repente aquela pessoa recebe uma segunda chance. E ela consegue se recuperar, consegue recuperar a sua saúde, consegue levantar a cabeça, consegue andar novamente. Mas dali em diante ele percebe
que ele escapou da morte foi por pouquinho. Ele recebeu uma nova chance e agora ele compreende que a vida dele nunca mais vai ser como era antes, porque agora ele compreendeu que aqui tudo é passageiro e que na verdade nós dependemos de Deus. Se Deus não nos der uma segunda chance a cada dia para nós fazermos as coisas melhores, ai de nós. Mas enquanto Jesus está nos dando uma segunda chance, vamos aproveitar. Muitos recebem a segunda chance, mas poucos aproveitam a segunda chance. Que eu e você possamos aproveitar. A cada dia é uma chance que Deus nos dá. A cada amanhecer é uma folha em branco da nossa história, da existência das nossas vidas, que está ali uma folha em branco para nós a escrevermos. E nós vamos escrever da maneira que nós bem desejarmos. Deus nos deu esse direito. Mas lembre-se da palavra que Jesus disse para aquela mulher quando ela já estava saindo. Ele disse assim: agora vá, abandone a sua vida de pecado. Palavra poderosa de Jesus para aquela mulher. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Nós temos que seguir adiante nessa vida, mas deixando os embaraços para trás, deixando o engano, o erro para trás. Vamos julgar menos, vamos condenar menos e vamos amar mais, porque foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Ele amou aquela mulher a ponto de a perdoar, a ponto de colocar todos os opressores que estavam oprimindo aquela mulher. Jesus colocou todos aqueles opressores para correr, não por força nem por violência, mas por uma simples, com poucas palavras ele disse: atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. E todas aquelas pessoas tiveram que deixar aquela mulher em paz. Jesus nos perdoa. Jesus olha para nós, sabe que erramos. Mas ele diz: filho, eu não te condeno. Apenas vá e não peque mais. Apenas vá e não erre mais. Apenas vá e não caia no pecado. Essa é a vontade de Jesus. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Por isso ele diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que ele possa fazer morada em nossos corações todos os dias e que nós possamos compreender que ele olha para nós e não nos condena, mas ele nos liberta, nos perdoa e nos dá uma nova chance. Agora a nova chance é dada para nós. Nós vamos fazer o que nós quisermos, nós somos livres, mas vamos aproveitar esta segunda chance, não vamos desperdiçá-la, não vamos jogar na lata do lixo a segunda chance que Deus nos dá. Vamos reescrever a nossa história, mas agora da forma correta, da forma de Deus daqui para frente. Que possamos ter uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Valorize a sua família, valorize seus pais, valorize os seus filhos, valorize as pessoas da sua casa, valorize as pessoas ao seu redor. E lembre, porque todos muitas vezes cometem erros, todos nós somos limitados, perfeitos somente Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz, olha para nós e diz: eu não te condeno, apenas vá e não peques mais. Que esta palavra fique gravada em nossos corações. Eu sou muito grato por todos os irmãos que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo. E agora eu quero estar orando por todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu estendo a minha mão, ó Pai, para abençoar agora. Meu Deus querido, a cada pessoa que está nos assistindo, onde quer que este vídeo chegue, não importa o dia, não importa a hora, não importa o local, mas em nome de Jesus, que esta palavra possa abençoar estas vidas. Abençoa cada lar, abençoa cada família, meu Deus. Manifesta teu poder. Estende a tua mão de misericórdia. Livra-nos, Senhor, de todos os opressores, de todas aquelas pessoas que tentam nos condenar, ó Pai amado. Inclina o teu olhar de misericórdia, que nós possamos, ó Pai amado, estar ciente que nós não podemos julgar nem condenar ninguém, mas isso somente ao Senhor pertence, ó Pai. Oh, meu Deus querido, que o Senhor possa estar nos perdoando nossas falhas e nos dando força e coragem para abandonar
abandonar todo erro, todo pecado, Senhor, e dai-nos, ó Pai amado, uma segunda chance. Tem pessoas, ó Pai, que estão me assistindo nesta hora, que estão sendo impactadas porque o Teu Espírito Santo está falando com elas nesta hora. Elas sabem que cometeram algo que não deveria, elas cometeram falhas, erros que magoaram pessoas, mas hoje o Senhor está olhando para essas pessoas e o Senhor está derramando do seu poder, derramando do seu amor, e o Senhor está derramando da sua segunda chance para essas pessoas, e o Senhor apenas está dizendo: vá e não peques mais. Que nós possamos, ó Pai amado, a cada dia compreender que somos falhos, somos limitados, mas a cada manhã é uma segunda chance que o Senhor nos dá de reescrevermos a nossa história, e que de agora em diante, Senhor, o Senhor nos dê força, coragem, ó Pai amado, para nós vivermos uma vida digna, uma vida plena, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Que ninguém venha desprezar a segunda chance do Senhor, ó Pai, mas que nós possamos, ó Pai, abraçar esta chance e deixar para trás todo o embaraço, deixar para trás todo o erro, todas as nossas falhas, ó Pai amado, e que nós possamos seguir a caminhada que o Senhor tem nos proposto, uma vida digna, uma vida de santidade, uma vida que vale a pena ser vivida. Abençoa a todos, Pai. Se tiver alguém passando por enfermidade, em nome de Jesus, eu oro para que cure, eu oro para que restabeleça a saúde dos teus filhos. Meu Deus, livra de todo mal, livra de todo perigo, abençoa cada família, abençoa cada lar, cada irmão que está nos assistindo em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Como é maravilhoso ter vocês aqui conosco nesta live. Eu fico muito feliz. Pessoal, coloca aí rapidinho, enquanto nós estamos encerrando, qual a cidade que você está falando, né? Pessoal que está falando aqui de Caxias do Sul, coloca o bairro. Pessoal que está falando das cidades ao redor aqui, eu sei que tem gente de bem longe aí conosco, nos acompanhando, que eu vi aqui. Coloca aí o seu nome, né? Coloca qual o local, né? Qual cidade que você está falando, qual o bairro que você está falando. Então, só para nós concluirmos, passar aqui um aviso. Eu sou o pastor Silas, pastor da Igreja Missionária do bairro Serrano, aqui de Caxias do Sul. Nosso culto é domingo às 19h30 e você é nosso convidado para estar ali conosco, né, nos cultos. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Então o pessoal está aí colocando, né? Pessoal de Capão da Canoa, pessoal do bairro Madureira, Jardim Eldorado, mais gente lá de Capão da Canoa, graças a Deus por isso, né? E aí o pessoal vai colocando, né? De várias localidades, né? A gente fica muito feliz por vocês estarem aí conosco e eu tenho certeza que Deus está abençoando a sua vida, né? Um passinho de cada vez, Deus vai reescrevendo a nossa história, sempre para melhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Quinta-feira que vem uma nova live. Então, sinta-se livre, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Deus abençoe e até mais, em nome de Jesus.